Monseigneur Lefebvre sempre foi uma figura polarizadora dentro da Igreja Católica. Desde seus primeiros anos como sacerdote, ele demonstrou uma profunda devoção à tradição e à doutrina da Igreja, mas também uma inquietação crescente em relação às mudanças que se sucederam após o Concílio Vaticano II. Para ele, a modernização da Igreja parecia não só uma traição aos valores fundamentais, mas também uma ameaça à própria essência do catolicismo. Ao longo dos anos, sua posição se foi tornando cada vez mais clara e, por vezes, controversa, especialmente em relação aos chamados vacantistas, que consideravam que a cadeira de Pedro estava vazia devido à ilegitimidade dos papas pós-concílio. A controvérsia em torno da oração Una Cum, que invoca o Papa durante a missa, foi um dos pontos centrais que geraram debates acalorados entre os tradicionalistas e os que defendiam as novas diretrizes. Para Lefebvre, a inclusão do Papa nas orações era um sinal de aceitação de uma autoridade que ele considerava ilegítima. A hesitação que sentia em relação a essa prática refletia sua luta interna. Ele queria permanecer fiel à sua consciência e às suas convicções, mas também reconhecia a importância da unidade e da compaixão dentro da comunidade católica. Com o passar do tempo, Lefebvre começou a se afastar da posição vacante. A ideia de que a Igreja poderia estar sem um verdadeiro líder era, para ele, uma fonte de angústia. Ele refletia sobre as consequências dessa visão não apenas para a sua própria fé, mas também para a vida de milhões de católicos ao redor do mundo que buscavam orientação e conforto na figura do Papa. Essa luta interna se tornava cada vez mais evidente em suas homilias e escritos, onde ele tentava equilibrar a defesa da tradição com a necessidade de compaixão e compreensão. Os momentos de hesitação de Lefebvre eram frequentemente acompanhados por um profundo desejo de diálogo. Ele sabia que a divisão dentro da Igreja não beneficiava ninguém e que as feridas causadas por disputas internas eram profundas. Em suas reflexões, ele frequentemente se perguntava como poderia ser um instrumento de paz em meio a tanta discórdia. Ele desejava que os católicos, independentemente de suas opiniões sobre a legitimidade do Papa, pudessem encontrar um terreno comum na fé que compartilhavam. A relação entre a autoridade do Papa e a posição dos vacantes era complexa. Lefebvre acreditava firmemente que o Papa tinha um papel vital na preservação da doutrina e na liderança espiritual da Igreja, mas sua visão sobre quem era o verdadeiro Papa era distorcida por suas convicções. Isso o levou a um paradoxo. Como poderia orar por alguém que considerava um usurpador? Essa questão o perseguiu e, ao mesmo tempo, o desafiou a encontrar uma maneira de expressar sua fé sem comprometer sua consciência. A oração Una Cum tornou-se, assim, um símbolo de sua luta. Ele buscava um meio de se conectar com Deus e, ao mesmo tempo, lidar com suas incertezas sobre a legitimidade da liderança papal. Essa tensão o levou a uma jornada de autodescoberta, onde ele percebeu que a verdadeira essência da fé católica não reside apenas na obediência cega à autoridade, mas na busca sincera por Deus e na compaixão pelos outros. Lefebvre, ao final de sua vida, entendia que a Igreja era um corpo vivo, repleto de membros imperfeitos, cada um lutando com suas próprias questões de fé e dúvida. Ele desejava que, em vez de se dividir, os católicos se unissem em torno do amor de Cristo, reconhecendo que, independentemente das diferenças, todos eram chamados a uma vida de compaixão e compreensão. Essa mensagem se tornaria o legado mais importante de sua vida e de suas lutas, lembrando a todos que a fé é, acima de tudo, uma jornada compartilhada.